Bom dia, voltamos com a nossa pauta, item 48 da pauta de hoje, relatoria da conselheira Júnia. Paulo Donizete Alves, por favor, conselheira, seu breve relato e o voto. O microfone, Júnia. Esse processo, o contribuinte, basicamente, alegou a nulidade em razão de uma intimação por edital, fala de princípio da capacidade contributiva, proporcionalidade e isonomia, isso na manifestação de inconformidade. E alega também aquela questão de que o artigo 17, inciso 5, só se aplicaria para as hipóteses de adesão e não para a situação de exclusão. A DRJ respondeu um a um dos questionamentos suscitados, tá? Um voto bem, foi até extenso para o que era, e, uma vez cientificado, o contribuinte apresentou aquele recurso, como eu fiz das outras vezes, né, que era basicamente ipsis literis, né, as alegações que ele já tinha formulado quando da manifestação. Eu, normalmente, como eu falei, até tinha direcionado meu voto no sentido de que não conheceria, mas mudei a minha posição, estou conhecendo do recurso e negando o provimento, utilizando exatamente as mesmas razões da decisão recorrida, uma vez que não houve qualquer contestação. Eu não sei se vocês querem que leia, eu transcrevi aí a decisão recorrida, mas o que eu estou fazendo é basicamente reproduzir e negar provimento. Não precisa fazer a leitura, não, a gente está com o processo por voto. Agora, seria importante você colocar aquele artigo da Lei 9784 que permite que você utilize... Sim, eu vou colocar. Ok. Bom, então a proposta da relatora é conhecer do recurso e negar provimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Marco, votando? Não, eu estou olhando aqui, corroborando totalmente com a posição dela e acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Conselheira Carmen? Acompanho. Paula? Acompanho também. Luciano? Acompanho, presidente. Também acompanho, unanimidade, negado provimento. Próximo item da pauta, matéria do julgamento encerrado. Próximo item é o item 51, a relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Ângelo Márcio Calisto. Luciano, por favor, disponibilize o voto, faça um breve relato e vai ao seu voto. Tá, presidente, deixa eu só arrumar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na outra tela. O voto já está disponibilizado. É o item 51, Ângelo Márcio Calisto. Vamos para o breve relatório, o relatório. Bom, foi um recurso voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Bom, trata-se de um auto de infração. O auto de infração ele foi lavrado em virtude de ação decorrente de ação fiscal. Essa ação fiscal foi identificada a movimentação financeira do ano calendário 2007. Essa movimentação financeira foi incompatível. A movimentação financeira, ela foi recebida os dados de movimentação financeira incompatível foi recebida em virtude de informações de recolhimento do CPMF. Né? Após a constatação dessa possível movimentação financeira incompatível, o fisco intimou o contribuinte, o qual não apresentou os documentos. Basicamente, ele alegou que a principal instituição financeira que ele tem em conta, que é o Bradesco, não teria fornecido. Ele apresentou, inclusive, uma ação que tinha contra o banco, estava discutindo, até uma medida liminar, mas, segundo ele, o banco não havia fornecido, não havia cumprido a medida liminar. Bom, tendo isso em vista, o fisco intimou as instituições financeiras, em que ele tinha conta, as instituições financeiras entregaram as informações bancárias. Aí foi emitido, depois disso, o auto de infração. O contribuinte apresentou impugnação, alegou, basicamente, inconstitucionalidade da alteração trazida pela Lei 10.174, de 2001,
infração ao sigilo bancário por meio de inconstitucionalidade e a necessidade de autorização judicial para obtenção de dados financeiros, né, dos bancos. A DRJ julgou pela improcedência, alegando, na verdade, os fundamentos para a decisão foram que não cabe análise de constitucionalidade e não constitui violação do sigilo, nem é necessária autorização prévia do Poder Judiciário, pois estava prevista o procedimento em lei. O contribuinte interpôs recurso voluntário. No seu recurso voluntário, ele alegou inconstitucionalidade de parte da Lei 10.174, você manteve, né, os argumentos, infração ao sigilo bancário, necessidade de autorização judicial, e acrescentou aí um argumento, na verdade, alguns argumentos que seriam eles, que a Lei 12.844, que alterou a Lei 10.522, autorizou a PGFN a não contestar nem interpor recurso quando se tratar de matérias decididas pelo STF, de modo desfavorável ao fisco, né, e para os créditos já constituídos, a autoridade fiscal deveria revê-los de ofício quando houver essa decisão do STF, né, desfavorável. Alegou ainda que a medida de ofício, a medida tomada de ofício pela autoridade, ou seja, a emissão do auto de infração, seria arbitrária e ilegal, e que a falta de intimação da defesa para a apresentação de memoriais e sustentação oral no julgamento da impugnação caracterizaria cerceamento de defesa. Partindo para o voto. Na verdade, faço análise da tempestividade antes, lá no artigo, no parágrafo 10 do voto, ou mais no artigo 33 do decreto 70.235 e na constatação de data de intimação da decisão do DRJ, folhas 1217, em 26 de 8 de 2013, bem como no protocolo do recurso voluntário, folhas 1218, em 19 de 9 de 2013, conclui-se que este é tempestivo. Razão pelo qual conheço e no mérito passo a apreciá-lo. O recorrente alega que haveria inconstitucionalidade na alteração trazida pela Lei 10.174, de 2001, ao artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.311, de 96, pois apenas lei complementar poderia dispor sobre a forma da utilização da informação tributária. Tal inconstitucionalidade afetaria também o sigilo bancário. Ressaltou que apenas decisão judicial poderia autorizar que os dados bancários fossem repassados pelas instituições financeiras e utilizados pelo fisco. Sobre a inconstitucionalidade, há de se citar a súmula 2 do CARF, que enuncia que não compete a esse Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Nesse mesmo sentido, o artigo 26A do Decreto 70.235, 72, dispõe que fica vedado aos órgãos de julgamento no processo administrativo fiscal afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, não cabe análise de constitucionalidade no caso em questão, inclusive no que diz respeito ao sigilo bancário. Quanto à necessidade de decisão judicial para a transferência de dados bancários por parte das instituições financeiras ao fisco, o STF decidiu por meio do recurso extraordinário 601.314, com repercussão geral, que o dispositivo aplicável à transferência indicada anteriormente, mesmo sem determinação judicial, seria constitucional. Transcreve-se abaixo a decisão. Aí eu trago a decisão, né? Aí, vou pular a decisão, parágrafo 14. Desta forma, entende-se que os argumentos que dizem respeito a esses assuntos não merecem acolhida. Parto agora para a análise do item 6, desistência de recurso e revisão do ofício de lançamento. Na visão do recorrente, as alterações trazidas pela Lei 12.844 de 2013, ao inciso 4 e aos parágrafos 4º e 7º do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002, fundamentariam a reforma do lançamento, bem como a desistência de recurso interposto pela PGFN. Transcreve-se o texto da lei com as alterações da época. Primeiramente, há de se apontar que não há contestação nem recurso por parte da PGFN nesses autos, não havendo, portanto, a possibilidade de existência recursal por parte desse órgão. Depois, há de se constatar que a redação do artigo 19 foi alterada, não mais subsistindo da forma como se apresentou assim. De qualquer sorte, em análise aos dispositivos legais apontados pelo contribuinte, se percebe que é necessário que a decisão seja desfavorável ao fisco, o que foi apontado pelo contribuinte mediante a indicação do recurso extraordinário 389
808 do Paraná e do habeas corpus 93050 do Rio de Janeiro, os quais tratam de sigilo bancário e atuação das autoridades fiscais. Contudo, como visto anteriormente, o STF também decidiu, com repercussão geral definida pelo plenário do tribunal, pela constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 105/2001 e da Lei 10.154/01, que tratam da transferência de dados bancários ao fisco, sem autorização judicial. Ressalta-se que essa decisão e todas as outras que seguiram são mais recentes, propiciando assim o atual posicionamento do STF. Com base no exposto, entende-se que não seria o caso de aplicação do artigo 19 da Lei 10.522/02. Item 7 agora. Exigência dos valores relativos à insuficiência de recolhimento. De acordo com o recorrente, a exigência de ofício dos valores do crédito tributário relativo à insuficiência de recolhimento é medida arbitrária e ilegal. A partir do momento que a autoridade fiscal identifica que o que deve constituir o crédito tributário, compete a ela efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, conforme prevê o artigo 142 do CTN. No caso em questão, mediante o contexto probatório, o agente se convenceu que haveria motivo para a constituição do crédito, não havendo, até o momento, qualquer indício de irregularidade. Item 8. Entrega de memoriais de sustentação oral. Outro argumento trazido pelo contribuinte foi de que não foi intimado do julgamento da sessão da RJ, de forma que pudesse entregar memoriais e efetuar a sustentação oral. Segundo o recorrente, tal omissão teria causado cerceamento de defesa. De acordo com o artigo 25, inciso 1 do Decreto 7275, 72, as delegacias da Receita Federal de Julgamento, DRJs, são órgãos de deliberação interna, não sendo assim devido a esse órgão publicar as suas pautas de julgamento e nem abrir suas sessões a terceiros, incluídos os interessados ou seus patrões. Nesse mesmo sentido, foi a decisão do TRF da 4ª Região, citando inclusive sobre o contraditório e ampla defesa. Aí apresento o julgado aqui, parágrafo 22. Assim, não haveria cerceamento de defesa pelo fato do contribuinte não ter sido intimado para apresentar memoriais ou sustentar oralmente no julgamento de primeira instância. Sobre a informação de julgamento de recurso voluntário do CARF, assim, ele pede no recurso dele que ele seja intimado pessoalmente desse julgamento que está ocorrendo hoje. Eu trato ao final aqui. Sobre a informação de julgamentos de recursos do CARF, esse é feito através de publicação de pautas de julgamentos no Diário Oficial da União, acessível aos interessados, inclusive lhe possibilitando de assistir o julgamento, bem como sustentar oralmente e de entregar memoriais. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar o provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos argumentos expostos acima. Então, a proposta do relator é um voto muito bem fundamentado, afastando todas as indagações e os posicionamentos do contribuinte, no final, em relação ao mérito e negar provimento. Algum comentário? Matéria já bem tratada aqui, né? Achei muito interessante o que o Luciano fez de rebater essas colocações, que, embora possam parecer desnecessárias ou até impertinentes, são pertinentes porque o contribuinte tem de escrever o que ele acha que deve escrever, e nós devemos nos posicionar a respeito. Achei muito interessante. Parabéns pela posição em relação a esse assunto. Marco Rogério. Conclui, presidente. Pagano. Concordo. Conselheiro Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Carmen. Com o relator. Conselheira Paula. Com o relator. Também com o relator, por unanimidade, negado o provimento ao recurso voluntário, julgamento encerrado. O próximo processo é um que tem de ontem também, o mesmo contribuinte, vou deixar isso para mais tarde, para a gente fazer juntos. Esse que é o relatoria da Paula. Melson Tumereiro tem imposto de renda e contribuição social, são assuntos semelhantes, mas são dois processos, a gente vai fazer isso depois. Eu vou ao item 53 agora, ainda agora a relatoria da Paula. Borealis do Brasil, Borealis Brasil S.A., item 53. Por favor, Paula, disponibilize, faça um breve relato e passe ao voto. Você está sem microfone, Paula. O voto já está na base e é um processo de compensação, é um processo
que visa a compensação de um crédito tributário. Eu vou direto para o voto, porque eu explico já o caso e a gente pode votar em conjunto. Está na folha 6 do voto. Desculpa, tem aí uma observação, mas, enfim. O recurso é voluntário, ele atende às condições para admissibilidade, por isso eu o conheço. Reconhece a recorrente que no ano de 2004, a recorrente requer que seja homologada a DECOMP, número tal, que está as folhas 19 a 21 do processo, de modo a compensar o valor de R$ 36.722, incluindo a multa e os juros, com crédito oriundo de saldo negativo de contribuição social do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, no exercício de 2005. Reconhece a recorrente que no ano de 2004 não houve crédito de contribuição social, mas que em 31 de janeiro de 2008 recolheu valor a maior referente a ajuste final de contribuição social no valor principal de R$ 77.556, com as devidas correções, totalizando R$ 126.076 e alguns centavos. Ressalta-se que a existência de tal crédito foi reconhecida pelo julgador ACO por meio de consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal. Diante disso, teria então se formado um crédito para quitar os débitos informados na referida DECOMP. A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da recorrente, justificando que à época da transmissão da DECOMP não havia crédito a ser compensado. A recorrente rebate o argumento, alegando que o artigo 13 da Lei 9.065 e o artigo 61 da Lei 9.430 de 96 autorizam a retificar a DECOMP para alterar a origem do crédito. Era esse o ponto que a gente discutiu anteriormente, eu acho que no processo era do Luciano ou do Leonardo. O que se discute aqui, portanto, é a possibilidade de homologação de uma compensação com crédito somente formado a posteriori, em 31 de janeiro de 2008, após o recebimento pelo contribuinte de termo de intimação emitido pela fiscalização, mas ainda anterior ao despacho decisório, datado de 26 de agosto de 2008. É certo que a recente jurisprudência dessa Corte Administrativa tem admitido, por unanimidade, a retificação de DECOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório que indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas emendas abaixo colacionadas. Aí eu trago aí umas emendas, né? Verifica-se que os entendimentos exarados acima são aplicáveis para os casos em que o contribuinte incorre em erros materiais no preenchimento da DECOMP, que não possuem o condão de alterar a declaração em sua essência. Em caso, embora a recorrente tenha realizado o pagamento de novo DARF que originou o seu crédito, após a emissão do termo de intimação que detectou irregularidades no preenchimento da DECOMP, o fato é que recolheu os tributos devidos no período apontado na DECOMP, incluindo juros e multa, e mais os valores a maior que visava compensar. De certo que tal procedimento, como conduzido pela recorrente, sendo incomum e não está previsto na legislação que regula os pedidos de compensação, dificulta a análise do pleito. Não obstante, em virtude do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal, tal irregularidade não deve inviabilizar a utilização do seu crédito. Isso porque, existindo crédito, não pode a Fazenda Pública cobrar tributos não previstos em lei. Ressalta-se, contudo, que não restou em controvérsia que o valor do crédito estaria disponível para compensar o valor pleiteado como requer a recorrente. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos à unidade de origem para que analise a utilização do crédito pleiteado pela recorrente, à luz das informações prestadas nesses autos, nas DCTFs e DIPJs identificadoras, bem como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal ou cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a recorrente para que apresente outros documentos que entenda necessários a essa análise. Bom, então eu estou convertendo o julgamento em diligência. Eu fiquei pensando muito nesse caso, antes da gente passar para os comentários, assim... Paula, só um momentinho, por favor. Bem, são dois processos, temas são exatamente iguais, né? São iguais. Tá bom. Pode continuar.
Então, assim, eu fiquei muito em dúvida nesse processo, eu até fiz uma nota aí mesmo para mim, e que eu acabei esquecendo de tirar, para avaliar essa real possibilidade, porque, na verdade, a gente pode entender que essa retificação, ela não pode ser feita dessa forma, né, com a alteração da origem do crédito, já que não seria erro material, seria uma nova decomp que ele deveria fazer. Por outro lado, se a gente fosse determinar que ele fizesse nova decomp, ele perderia esse direito, né, esse crédito, talvez por decadência. Então, eu avaliei muito, assim, se realmente esse crédito existir, não acho nem justo obstar aí a utilização do crédito pela contribuinte. Agora, como não tem nos autos, né, nenhuma indicação de que esse crédito já pudesse ter sido utilizado, que ele de fato existe, aí é outra análise que a gente teria que avaliar. Mas era isso. A proposta da relatora, então, nos dois processos, é converter o julgamento em diligência. Carmen, com a palavra. Só esclarecendo, o item 53, a diferença que não foi... Vocês estão escutando? Carmen, no item 53, Perdecomp, saldo negativo 2000, de RPJ 2004, a diferença decorre de que ele incluiu no meio desse, pelo menos foi o que eu entendi, que ele incluiu dentro desse valor de 407 mil, um valor de 215 referente a IPI. Tá? E no 54, só ressaltando, no item 54, que é de CSLL, esse valor que não foi considerado pela DRJ, refere-se aos acréscimos legais dos pagamentos de estimativa. Tá? Era só isso que eu queria ressaltar. Eu acho que a gente vai ter que voltar em separado. É interessante você colocar isso. Eu agora abri o outro. Tem essa diferença, tá? Mas uma é por causa de uma coisa e o outro é por causa de outra. É só para ressaltar, só isso. Era só isso. Para ressaltar na diligência, para ver se é isso mesmo. Não, Carmen, eu acho que você... Paula, só aproveitando então o posicionamento da conselheira Carmen, então os dois processos têm uma certa diferença, é isso? Era isso que eu ia dizer. Eu acho que eu vou ler o voto do outro, porque tem uma matéria também de não conhecimento, então eu acho que... Leia na parte que tem divergência desse outro. Não, vamos votar esse primeiro, e depois a gente faz o outro, que eu acho mais fácil fazer assim. A gente está jogando 53, né? 53. Esse é o 53, então tá. Deixa eu comentar aqui umas coisas para perguntar para a Paula. Paula, tu viu ali a decisão ACO, né, a decisão do DRJ. Ele supera até pela instrumentalidade do processo administrativo, ele entende, assim, ele faz a exposição que entende que não cabe a retificação, uma posição similar, mas faz uma longa e extensa análise material do direito creditório, tanto que deu parcialmente. Sim, mas o contribuinte ainda quer todo, né? Mas e o contribuinte não trouxe os elementos, ele reclama ali, ó, não falta isso, aquilo, e aí o contribuinte da peça recursal não traz, ele só alega que tem direito e pronto. Ele não trouxe. Então, na realidade, assim, ó, o contribuinte da peça recursal não traz nada do que a própria decisão da RJ enfatiza que, olha, eu não estou dando isso porque não tem documento sobre isso, não apresentou em nenhum momento. Na verdade, o que aconteceu, Marco? Ele, antes de negar provimento, antes de proferir o despacho decisório, a DRF, ela emitiu várias intimações para que a contribuinte oferecesse a documentação. E a contribuinte atendeu, de alguma forma, essas intimações. Mas aí ela muda o crédito. E aí eu acho que a decisão da DRJ, se não me engano, deixa eu entrar aqui no processo 53, é que a DRJ, não, na verdade, ela acredita que isso. O fundamento dela foi que, nos termos da legislação vigente, uma vez transmitida a decomp por meio eletrônico, o contribuinte passa a se beneficiar do efeito extintivo, e aí ela não aceita a retificação da decomp
depois da sua transmissão. Eu acho que é isso mesmo, peraí. Somente, ele faz uma extensa análise material, decisão do DRJ. Nós estamos falando do item 53, do processo final 53. Exato. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó, ele até comenta assim, ó. Ele até faz um comentário e depois ele parte para análise. Olha, e aí ele testa aqui, eu até li um momento aqui, ele, realmente não cabe, mas eu vou mesmo assim vou analisar. Ele analisa todos os DPJs para verificar o saldo negativo, as retenções, tudo. E aí ele vai construindo toda uma análise, assim, né? E até chegar aqui na situação final. E aí me traz a informação que eu não tinha olhado, que é um processo digitalizado, que ainda foi um processamento manual, né? Que eu comento, que não é um processamento eletrônico da análise do PDCOMP, do despacho decisório. Para mim já está totalmente superado o contribuinte. E aqui no final, ainda na decisão do RJ, ele comenta assim, olha, não estou dando isso, tu já achar que eu passei os olhos, não estou dando isso. Eu lembrei. Não tem lugar nenhum. Não, Marco, o que ele diz é o seguinte, lembrei aqui, tá? O que a DRJ diz é o seguinte, olha, na data que você transmitiu a DECOMP, esse crédito que você está alegando ter, ele não existia. É exatamente isso que eu trouxe no meu voto. É que, quando, de fato, o contribuinte transmitiu a DECOMP, aquele crédito de 2008, ele nem tinha sido pago. Mas aí veio o despacho decisório, que antes do despacho decisório, quando vieram as intimações pedindo para que o contribuinte apresentasse a documentação, o contribuinte percebeu, poxa, eu realmente não tenho esse crédito. Aí o que ela fez? Ela pegou um outro crédito e alocou para que, disse, olha, eu fiz o pagamento desse DAF aqui de 2008, paguei com juros, multa e tudo, e eu quero utilizar esse crédito. E é isso legal. Entendeu? Ele quer mudar a origem do crédito, gente. Quase o despacho decisório da RJ que... Oi. Gente, um de cada vez, levanta a mão. Vamos lá, pagando agora você. A pergunta que eu tenho é o seguinte, você entendeu que é um erro material ou é uma alteração do crédito? Porque é uma alteração do crédito, não é erro material, tá? E é isso que eu trago ali. Porque se eu dissesse, olha, realmente, e foi por isso que eu fiquei pensando, e aí lembrei agora, porque se a gente disser aqui, não, olha, você realmente não tinha o crédito, esse crédito de 2008 que ele pagou, ele vai perder o direito de usar. E aí a gente aceita uma nova, ele alterar a origem do crédito ou não? Eu fiquei muito em dúvida. E, de fato, assim, eu posso até mudar meu voto, porque vocês viram no meu voto uma observação que eu fiz até para mim, né, assim, que eu fiquei sensibilizada, justamente por isso. Tem um voto, inclusive, da Tatiana, de outra turma, que traz um fundamento muito próximo, assim, que se a gente indefere esse direito do contribuinte de utilizar o crédito, ele vai se perder, né? E aí, bom, a gente pode também entender que quem paga mal paga duas vezes, mas não é esse não é o princípio que rege, né? Bom, o seu voto é de conversão em diligência pelos motivos que você já colocou. Sim. Marco posicionou, Evandro também, pagando, Carmen já disse. Acho que podemos votar, ou então alguém quer se manifestar ainda mais um pouco? Estou falando do processo item 53, hein? Não falei nada, hein? Falou sim. Marco, não. Proposta da relatora é converter em diligência. Marco. Votação? Sim, claro. Bem, geralmente eu acompanho o colegiado nas propostas de conversão de diligência, até porque eu entendo se o relator tem dúvidas, tá? Não sou eu que vou contrapor as dúvidas do relator, e ele quer esclarecer essas dúvidas, ele analisou com mais calma o processo. Mas nesse caso aqui, eu vejo que a dúvida envolve transmutar todo o fundamento jurídico envolvido. Então, Paulo, muito respeitosamente, eu vou divergir da diligência para negar provimento. Pagando. Como está tendo alteração do crédito, não é um erro material da DECOMP, eu entendo que essa retificação é inviável. Mas se quiser ver, antes de entrar nessa discussão, quiser ver se o crédito realmente existe ou não, ele está legitimado, eu concordo com a relatora em converter em diligência.
Mas quando eu for votar se pode ou não retificar essa DICOMP, eu vou falar que não, porque na minha opinião... Não, isso é depois. Agora, você está acompanhando a relatora. Mas eu preciso explicar meu voto, que eu votei do outro jeito, Ciccone, no outro processo. Tá bom. Então eu preciso dar uma explicação. Você pode acompanhar a relatora pelas conclusões. Posso. Tá? Mas eu vou acompanhar a relatora na diligência para análise do direito creditório. Tá bom. Evandro. Não, aqui eu entendo que ele quer alterar a origem do crédito. Eu acho que não vale a pena você baixar o processo de diligência para analisar um crédito que não estava nem na DECOMP original. Então eu vou acompanhar a divergência nesse caso, pedindo venha a relatora. Júnior. Com a divergência. Carmen. Com a divergência. Luciano. Eu vou com a relatora, presidente. Eu também vou com a divergência. Então, negado provimento, julgamento encerrado, Marco faz o voto vencedor. Próximo processo, Paula. O outro processo, apesar ele tem um ponto que eu vou até tratar da admissibilidade dele, tá? Eu vou direto para o voto para a gente entender aqui o meu ponto. E o voto está na folha 8. Preliminarmente, faz-se necessário avaliar a existência dos pressupostos legais indispensáveis para que o recurso possa ser conhecido. Nesse caso, embora o presente recurso tenha sido interposto tempestivamente e não haja fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o teor do referido documento, né, da peça recursal, não guarda qualquer relação com o objeto do presente processo administrativo fiscal, deixando, portanto, de apresentar todos os requisitos exigidos para a sua admissibilidade. Cumpre observar que o conteúdo do recurso interposto refere-se ao litígio objeto do processo, que foi o outro que a gente julgou, 2008-53, e em julgamento por essa turma nessa mesma sessão. Não obstante a peça acostada aos autos, apresente o número do presente processo, como se pode confirmar. Mas vocês vão ver que o número da DECOMP, tudo isso é do outro processo. Tal constatação afastou qualquer dúvida de que poderia ter havido erro na juntada do documento pela Delegacia da Receita Federal em Jundiaí. Assim, não tendo a matéria objeto do presente processo sido impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Nesse caso, a proposta da relatora é não conhecer do recurso. Algum comentário? Só dar uma olhada aqui para confirmar, desculpe, Paula, só para... Não, claro, ele pegou a mesma peça, mudou o número do processo, mas ali na peça recursal dele, se você for ler, eu bati, eu li parágrafo por parágrafo, inclusive os débitos e tal, que não tem nada a ver com o objeto do processo. Então, uma dúvida aqui, Paula. Eu sei que os tributos não eram os mesmos que ele está fazendo, mas a discussão jurídica por detrás seria basicamente a mesma, ou seja, a possibilidade de mudar a natureza do crédito. Mais ou menos. Saber. Não, mais ou menos. Olha, vocês vão ver que no acórdão, a decisão ela traz uma análise bem diferente da outra, é uma discussão sobre o cálculo. Eu entendo que não. Eu entendo que aqui não se está discutindo a retificação da DECOMP, não. Tá? É outro caso. Conselheira Paula? Pois não. O artigo, você tem aqui no seu voto, você pediu até escrever em vermelho para avaliar, não é? O artigo 13 da Lei 9.065 de 95 e o artigo 61 da 9.430. Da 9.430 não, porque isso só trata de multa, esse não é o caso. E o artigo 13 também não, é taxa Selic, aplicação de correção de... Então, ele não tem nenhuma norma expressa aqui que eu entenda que autorize a retificação da DICOMP ou da PERDICOMP com a autoração do crédito também. A gente já tinha outro processo. A gente já tinha no outro processo, mas esse processo agora, o 54, se você for ver, ele pegou o recurso voluntário e não tem nada a ver com, ele não refutou os argumentos do acórdão, tá? Que é outra coisa. Então... Paula, Oi. eu olhei aqui os números do
o PRODECONP e da decisão recorrida estão tudo certo, são os valores que não tem nada a ver com o processo. Nada a ver. Errou aqui, feio. E a DRJ ainda, a DRJ fez uma análise muito precisa desses valores no 54, né? Não no primeiro, mas no segundo, porque no primeiro a DRJ simplesmente falou, se alterou a origem do crédito, ponto, indeferiu. Nesse segundo, como não era o fato dele mudar a origem do crédito, era a análise do saldo negativo, a DRJ faz uma análise bem extensa, e aí nesse caso, ele não refuta, ele simplesmente coloca outra peça aqui. Não é outra peça, a parte material ele pegou de outro processo, mas as informações de decisão recorrida, de PRODECONP, estão tudo certas. Mas se você leu aí, ele não refuta os argumentos do... Não, material, é isso que eu falo, a parte material, os valores, a matéria, mas quando ele cita assim, aí eu entreguei o PRODECONP tal, essa é a correta. A decisão tal, da DRJ, está correta. Sabe? Ele errou na parte material, ele pegou de outro processo. Para você ter uma ideia, eu fui até olhar se o número do recurso estava no processo errado, porque eu pensei, olha, a DRF, ela junta a peça. Ok, Marco. Ok. Pode falar. Bom, a proposta da relatora é não conhecendo o recurso pelos motivos que ela exaustivamente esclareceu. Votando, Marco? Acompanho. Pagano? Eu acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Carmen? Acompanho. Tiano? Com a relatora, presidente. Bem, com a relatora, por unanimidade, não conhecimento do recurso voluntário no meu item 54, julgamento encerrado. Prosseguindo, item 55, relatoria do conselheiro Evandro, Moinhos Vera Cruz S.A. Evandro, por favor, disponibilize o seu voto, faça um breve relato e vá ao voto. Já está disponibilizado. Pode começar. Trata-se de um saldo negativo, que havia um reconhecimento parcial, ainda havia uma parcela não reconhecida, o contribuinte apresentou documentos da contabilidade dele, e esse colegiado, por bem, entendeu baixar em processo em diligência para verificar o crédito tributário. Então, vamos para o voto. Né? Relatório. Sim? Vamos para o voto. Então, faltava o recurso voluntário tempestivo e atende demais requisitos motivo. Portanto, dele conheço, né? Então, foi apurado esse saldo negativo de 350 mil, né? Só que na manifestação de inconformidade não foi reconhecido totalmente, né? Tinha uma parcela ainda de imposto retido na fonte não confirmado de 87 mil. Ele traz a alegação que se traz, esse parcela não reconhecida, são referente a rendimentos de aplicações financeiras, anexou livre razão, apresentou a planilha, apresentou o balancete, né? Aí eu coloquei a série de requisitos aqui que era necessário para ter confirmado esse crédito, né, existência de prova da retenção, da comprovação que apurou prejuízo, comprovação que se originou o crédito, foi oferecido tributação, né? Então, tendo em vista esses documentos e as informações apresentadas pelo recorrente, o presente processo foi convertido em diligência fiscal. Então, a autoridade fiscal posiciona-se favorável à aplicação do recorrente ao concluir que a parcial do fonte, gozado do despacho decisório, pode ser confirmada, totalizando um saldo negativo da RPJ, segundo trimestre de 2004, no valor de 350 mil, conforme as seguintes constatações. Então, ele verificou que a receita financeira aqui, né, constava dos lançamentos contábeis, né, o comprovante anual de rendimentos também aqui do Bradesco, né, foram confirmados, né. Destaca que foi apresentada a planilha onde consta o valor das aplicações, juros e resgates correspondentes aos créditos efetuados. O somatório dos lançamentos contábeis foi identificado nos balancetes, né. Foi elaborado o resumo onde consta os dados de razão, balancete da IPJ. Então, ele conclui que os requisitos necessários para a utilização do saldo negativo de RPJ destacado no acordo do CAS foram cumpridos.
o contribuinte se manifesta aqui em relação à diligência, é claro, concordando com os resultados, que foi favorável. Então, estou disposto, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Proposta do conselheiro Evandro, dar provimento. Alguém quer se manifestar? Levanta a mãozinha. Votando, Marco. Acompanho. Conselheiro Pagano. Eu acho que não tem discussão, presidente, acompanho. Conselheiro Evandro. Evandro foi o relator. Conselheira... Acompanho. Carmen. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho o relator. É volta de diligência, né, Evandro? Então, não tem que ver. Também acompanho, então, por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, julgamento encerrado do item 55, Moinhos Veracruz S.A. Continuando na pauta, item 56, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Fazenda Sete Lagoas. Da mesma forma, disponibilize aí o seu... Já deve estar disponibilizado, presidente. Só Faz um breve relato e vai ao voto. Vamos ver. Vamos lá. Julgamento de recurso voluntário, que julgou improcedente de manifestação de conformidade. Na declaração de compensação, número 5441, e a retificadora de final 2300, o contribuinte compensou débitos diversos no importe de 146 mil, com suposto crédito de 127 mil, referente a saldo negativo de RPJ do ano de 2001, no montante de 241 mil. O saldo negativo pleiteado decorreu da dedução do imposto devido, de estimativas de julho e agosto compensadas com saldo negativo de período anterior, no montante de 83 mil, e imposto de renda retido na fonte de 250 mil. O despacho decisório decidiu validar parcialmente o R-fonte, por haver divergência entre os montantes declarados e os considerados nas DIRFs, e o valor total das estimativas não foi confirmado em virtude de não haver saldos negativos de períodos anteriores suficientes para as suas compensações, conforme demonstrativo abaixo copiado. Ou seja, o despacho reconheceu o valor de 223.642 de R-fonte e deixou de reconhecer o restante do valor do R-fonte no importe de 27 mil aproximadamente, bem como as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. O quadro abaixo, os dois quadrinhos, demonstram, acho que de uma forma bem clara, né, o que aconteceu com o despacho decisório. Pode continuar ou alguém está com dúvida, presidente? Não, Pagano, continua esse Pagano, voto da Fazenda Sete Lagoas. Fazenda Sete Lagoas, é o nome. Ela fala de exclusão simples. Isso, o meu que eu estou lendo também. Eu acho que está com trocado o título aqui. Nossa, gente, eu estou lendo aqui o da Sete Lagoas, eu estou lendo exatamente esse voto que eu estou lendo. Porque tu disponibilizou aqui, porque... Disponibilizei, não está aí? Não está aí? Tá na pasta. Ué, mas o meu voto é esse aqui. Peraí, deixa eu fechar e abrir de novo. No cabeçalho está Interpol Turismo aqui, não é isso? De repente ele não mudou só. Fazer Sete Lagoas, mas está Interpol Turismo. Não, de repente ele não mudou o nome. Gente, espera um pouquinho. Isso é comum, às vezes a pessoa não muda o cabeçalho lá em cima. Não foi isso, não. O voto que eu estou lendo, que é o voto certo, é o voto que eu estou lendo agora. O que acontece é o seguinte, quando eu transferi meu voto para a pasta T, ele salvou com o mesmo nome, só que outro voto em cima, que não tem nada a ver. Ah, tá. Nossa, eu vou salvar de novo lá. Não é isso? Não, peraí, eu vou ver agora aqui, peraí. Não, o que está lá na pasta T é de exclusão do Simples Federal. Tem nada a ver, não tem nada a ver. O que está na pasta T é de exclusão do Simples Federal. Acabei de olhar agora. Eu vou salvar de novo o da Fazenda aqui. Vamos ver se agora aparece o voto certo que eu estou lendo. Porque para mim aparece o voto certo, para você está aparecendo exclusão do Simples. Não tem nada a ver. Ô, Pagano, deixa eu fazer um posicionamento aqui, porque esse processo, por questão de trabalho de anos, durante muitos anos, trabalhei quase 15 anos na delegacia de Limeira, e esse processo, todos os processos que começam com 10.865 são da delegacia de Limeira, que esse contribuinte pertence a essa região de Limeira. E eu estou vendo aqui no seu voto, aqui no comecinho do voto, você faz o relatório,
que houve uma exclusão do ato declaratório da delegacia de Belo Horizonte. Tem coisa errada aí, realmente. Aí, se o ato declaratório tem que ser primeiro. Totalmente errado. Meu voto não é errado. Não é nem do simples esse código, é outra coisa. É outra coisa, é de compensação. Disponibiliza aí o voto que tu tá lendo, tá? Eu tô tentando disponibilizar, mas tá rodando aqui no meu computador e não vai. E eu não consigo. Agora foi. Vê se... Fazenda Sete Lagoas, tal, número 2222. Tá, agora tá vindo. Eu vou excluir, exclui aquele que tá criado às 9h37 lá. Exclui porque não é esse, o voto não tem nada a ver com o Simples Nacional, Federal. Tem dois aqui, agora exclui um, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Deixa só aquele que vale aí, pô. Tá. Cicone, foi por isso que aconteceu naquele processo de junho. Foi exatamente isso que aconteceu. Você deve estar com um robô no seu computador que está atrapalhando a sua vida. Pronto, tá em ordem agora? Sete Lagoas, né? Tá Sete Lagas, é isso mesmo, né? Não, é Sete Lagoas, tá errado também aí, mas tudo bem, isso aí é irrelevante nesse momento. Vamos lá, Pagano. É o saldo negativo estimativa final 2010-11, 222, tá? Tá bom, vai em frente. Continua do início, vai do início agora, presidente? Não, se mudou tudo, faz do começo, né? Tá. Então, é recurso voluntário que foi interposto face à manifestação de conformidade que foi julgado improcedente. Aí tivemos duas declarações de compensação, uma original, outra retificadora, a qual a contribuinte compensou os débitos diversos, no importe de 146 mil, com o suposto crédito de 127 mil no valor original, referente a saldo negativo de RPJ no ano 2001, no montante de 244.626,61. Saldo negativo pleiteado decorreu da dedução do imposto devido, de estimativas de julho e agosto compensadas com saldo negativo de período anterior, no montante de 83 mil e imposto de renda retido na fonte, no valor de 250 mil aproximadamente. O despacho decisório decidiu validar parcialmente o R-fonte por haver divergência entre os montantes declarados e os constantes na DIRFES, e o valor total das estimativas não foi confirmado em virtude de não haver saldo negativo de períodos anteriores suficientes para suas compensações, conforme demonstrativos abaixo copiados. Ou seja, o R-despacho reconheceu o valor de 223.642,19 de R-fonte e deixou de reconhecer o restante do R-fonte no importe de 27 mil aproximadamente, bem como as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. Aqui tem os dois quadros colacionados, eu acho que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Alguma dúvida, presidente? Pode continuar? Não, Pagano, pode continuar. No despacho decisório, a recorrente ofereceu manifestação de inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, que proferiu o acórdão recorrido, que decidiu reconhecer integralmente o restante do crédito de R-fonte e afastar a glosa de 27.074,5, e não reconheceu o crédito relativo à compensação das estimativas de julho e agosto de 2001, com saldo negativo de período anterior, no importe de 83 mil aproximadamente, devido à inexistência de crédito. Portanto, de acordo com o despacho decisório e com o acórdão recorrido, como o crédito foi utilizado em compensações anteriores à transmissão da DICOMP, conforme quadro a seguir, restou apenas o crédito de 9.994,66 mil disponível para a compensação da DICOMP. Pode continuar ou vocês estão com alguma dúvida, presidente? Pode continuar. A minha parte está em ordem, Pagano. Vai em frente, se tiver dúvida, a gente discute tudo no final. Sendo assim, restou para ser analisado em sede de recurso voluntário a parte do saldo negativo composta pela compensação de estimativas de julho e agosto de 2001, com saldo negativo de período anterior no importe de 83 mil. Tá? Dá para passar o voto já, presidente? Pode ir ao voto, Pagano. Alguma dúvida? Não, sem problema. Então, o recurso, eu vou conhecer do recurso, ele trata de matéria dessa Corte Administrativa, preço de demais requisitos, motivo pelo qual dele conheço. Da nulidade do acordo recorrido, o acordo analisou todas as alegações feitas pela recorrente, fundamentando devidamente sua decisão. O acordo explicou e demonstrou com tabelas e pesquisas feitas pela Receita Federal o motivo pelo qual não acolheu os pleitos feitos pela recorrente, respeitando os demais ditames do artigo 10 do Decreto 70.235. De resto, como a nulidade se confunde com o mérito da matéria a ser discutida, analisarei mais à frente do meu voto. Da alegação de decadência do direito da fiscalização rever o crédito. Precisa ler essa parte do meu voto ou, como já é pacífico para nós, pode pular, presidente? Eu acredito que seja pacífico, não? Alguém tem dúvida sobre isso? Não.
Vai em frente. Está todo mundo lendo seu voto aí. Da homologação tácita, também, eu não estou considerando a homologação tácita, porque ela apresentou a de compra retificadora. Aqui foi erro material, com o mesmo crédito, não teve alteração de valor, nada, tá? E está dentro dos prazos de 5 anos, mesmo com a retificação, então eu estou afastando a homologação tácita. E no mérito, presidente, eu não sei como é que eu vou fazer, se a Carmen acompanha ou não, mas é aquele voto em relação à portaria COSIT, a decisão da Câmara Superior, que é de compensação, né, de estimativas com saldo negativo do período anterior, que também aqui já é pacífico nessa turma, que a gente acolhe, né, independentemente de ter sido ou não compensado o crédito anterior, certo, das estimativas. Então, aqui nós temos saldo negativo composto por compensação de estimativa de julho e agosto de 2001, com saldo negativo de período anterior, tá? Matéria aqui também que a gente já é pacificada, que a gente aplica a portaria COSIT, o parecer normativo COSIT 2 de 2018, o parecer da PGFN 88 de 2014, né? E o acórdão da Câmara Superior. Tá? Faço a leitura do voto ou... Não, eu leio o voto, pagando aquilo que, inclusive, a Carmen talvez não tenha tanto conhecimento dessa parte que você está falando aí, que não julga tanto assim lá na turma dela, né? Então seria bom ler. Tá? O Wilson falou que era do mesmo jeito, que era pacífico, né? Mas... Carmen, você tem dúvida a respeito desse posicionamento que o Pagano está fazendo aí? Eu posso ler o voto também, não tem? Deixa na semana. Não tem dúvida? Então tá, Pagano. Então vai do jeito que nós estamos acostumados, vai. Não. Tá. Pode ir, Pagano, vai. Resume o voto e vai no final, já nas conclusões. Então, o que acontece, presidente? Como o R-Fonte foi reconhecido pela BRJ totalmente, sobrou só essas estimativas a serem reconhecidas, tá? A compensação estimativa com saldo negativo no período anterior. Eu estou aplicando a portaria, né, o entendimento, estou reconhecendo o valor da compensação das estimativas de 83 mil e dando provimento a recurso voluntário para reconhecer integralmente o crédito indicado na DICOMP de saldo negativo de 244.626,61 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido disponível para compensação. Por que eu estou falando isso? Porque se já foi usado o crédito em compensações anteriores, a DRJ, a unidade de origem vai ter que verificar isso aqui. Eu estou reconhecendo o crédito e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Tá? Ok. Pessoal, se alguém tiver dúvida, questiona o relator, hein? Levantei a mão já faz uns 2 minutos. Mas não aparece aqui, Marco. Estou com um problema com você aqui, cara. Brincadeira, sempre comigo. Não aparece, não. De fato, não aparece. Eu tenho observado bem, não aparece você. Todos aparecem aqui. Clica de novo aí. Agora sim, vai. Pagano? Tudo isso é referente àquele PERDECOP que foi retificado em 2003, 2004? Espera aí, que eu não lembro quando ele foi retificado, mas deve ter sido isso. É porque tem PERDECOP antes da instituição aqui do PERDECOP, né? Tem coisas aqui de 2005, 2000, 99. Então, essas são as compensações feitas anteriormente que compuseram o saldo negativo de período anterior. Que foram liquidadas com o saldo negativo. Essas são as compensações anteriores que compuseram o saldo negativo de período anterior, tá? Essas de 2000 alguma coisa, que foram compensadas via na época, acho que até era de DCTF, nem era por PERDECOMP, né? A DRJ decidiu analisar o crédito saldo negativo também, entendeu? E aí a DRJ deu ou não deu? Porque eu sei que a DRJ não deu o saldo negativo de período anterior para compensar com a estimativa de julho e agosto. Ela não deu. Aí não dá para aplicar o parecer, né? Porque isso aí não vai ser cobrado, se der problema. Não, ao contrário, aí que tem que aplicar o parecer, porque se ela não deu o crédito de compensação de saldo negativo, você faz a compensação e posteriormente ele vai ser cobrado. Mas aí dá por compensação antes da PERDECOMP. Foi antes da PERDECOMP ou não? Não. Essas compensações do ano de 2000 são as compensações que compuseram o saldo negativo que ela compensou com as estimativas de julho e agosto de 2001, que compõe o saldo negativo que está sendo compensado agora, entendeu, Marco?
Sim. Entendeu? E o que foi um pouco diferente? Que a DRJ, nesse caso, ela entrou no outro processo que estava analisando as outras compensações e falou, olha, eu não reconheço esse crédito. Entendeu? Ela analisou essas compensações. Tá, mas tudo isso tá em PERDECOMP, né? Sim, o que é de 2002 para frente, o que a gente está analisando agora, sim. O que é anterior, o que foi anterior, não foi de PERDECOMP. Mas ela considera, se a dúvida é essa, ela considera a declaração, ela considera a compensação declarada, normal, foi feita a compensação. O que ela fala que na época, como não existia o sistema de PERDECOMP, ela foi compensada pela contribuinte, acho que via DCTF, né, na época. Entendeu? Pode falar, acabei aqui já. A minha explicação é essa. Alguém mais tem dúvida sobre o assunto tratado? Evandro, Armin, que é o pessoal da fazenda aí? Não? Podemos votar, então? Não. Não? Então vamos votar. Eu tenho dúvida. Você está em dúvida ainda? Quer pedir vista? Na verdade, assim, o próprio contribuinte sugere uma diligência, tá? Porque tem uma parte da discussão aqui, não, é tudo anterior a PERDECOMP, que, se não me engano, é outubro de 2002, né? 2001, né? Então você aplica aquela questão de que estimativa paga vai ser cobrada depois, se não se confirmar, etc. Não, é exatamente isso, se aplica assim. Anterior a PERDECOMP, não, porque a PERDECOMP não tem caráter executivo de cobrança. Não, mas esse daí, o que você está analisando foi que a ADRJ, ex officio, por ela mesma, decidiu analisar as compensações que compuseram o saldo negativo de período anterior. Então, se ela não compensou esse saldo, vai ser cobrado ali na frente. E aí é exatamente o que se aplica ao crédito. Mas vai ser cobrado com base no quê? Não dá para cobrar, pagando. Não tem crédito constituído, não tem nada lá, cara. Tem crédito, Ciccone. Tem declaração, tem crédito, só que a fiscalização entendeu que não tem que ela não dá crédito porque ela acha que, primeiro, porque ela acha que já tinha sido usado o crédito. Segundo, ela está falando que não tem o crédito. Essa compensação que ele está fazendo com o saldo negativo do período anterior, essa sim vai ser cobrada. A tese é essa. A não ser que eu tenha que ler o voto de novo para vocês entenderem. Então leia. Eu acho melhor ler. Então leia. Pera um pouquinho, pagando, pera só um pouquinho, Marco. Carmen, diga. Traga uma luz a essa discussão aqui. Seja o Diógenes, traz uma luz aí. Falo parecer? Não, O que fala o parecer? Você pode usar as estimativas porque elas estão declaradas e confessadas e podem ser inscritas na PGFN. Esse é o parecer. Aqui no caso, as de 99 e 2000, elas estão em DCTF. É isso que a DRJ falou, que elas estão confessadas em DCTF. Então, em tese, tá? Elas poderiam ser cobradas e enviadas para a PGFN. Esse aqui é o pressuposto do parecer. Era só isso que eu queria esclarecer. Mas não quer dizer que esse valor talvez seja diligência para ver se esse valor aí realmente pode ser cobrado em PGFN, pela PGFN, inscrito em dívida ativa. Okay, na verdade, assim, a DRJ fez uma análise bem profunda, né? E até que ela comenta aqui, frente que o saldo negativo apurado em 2002 já foi integralmente utilizado em compensações de débitos referentes a 2000, já foi integralmente referido já foi utilizado para 2002. A análise que ela fez aqui de várias páginas, é uma decisão bem ampla. Então, restando qualquer valor para compensar as estimativas de 2001 aqui tratadas. Ou seja, nós estamos falando de estimativas de 2001. Tá? A tese é essa, Marco. A tese é exatamente essa. Mas Está em conflito aí. Bom, pessoal, eu não sei. Pagano, quer ler o voto novamente? Faça uma leitura rápida. Oi? Acho que ela leu o voto, presidente, infelizmente, nesse caso. Leia novamente, Pagano. Leia o voto de uma forma tranquila aí. Vamos observar. Vamos lá, mérito. O presente processo encontra-se dependente de julgamento dos processos abaixo indicados que estão julgados na estimativa de julho e agosto de 2001 e compõem o saldo negativo de RPJ que se pretende compensar com os débitos indicados nas DICOMPs dos autos
do processo epígrafe. O processo administrativo que analisa a PERDICOMP, que controla as estimativas, é o processo de final 2011-84. Algumas ICOMPs tratadas no processo acima indicado ainda não foi objeto de decisão administrativa definitiva, uma vez que guardam julgamento ou pela DRJ ou pelo CARF acerca da manifestação de conformidade e recursos apresentados nos processos acima indicados. Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de RPJ apurado pela recorrente, a DRF desconsiderou o crédito oriundo de compensação de estimativas do período de 95 até 2000, que compuseram o saldo negativo de período anterior, compensado com estimativas de julho e agosto de 2001, que foi objeto de compensação desse período. No entanto, a defesa da Receita Federal glosar parcelas de saldo negativo relativas às estimativas que foram objeto de compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, uma vez que os próprios débitos compensados na DICOMP, nos termos do parágrafo 6º do artigo 74 da NAV 430, serão cobrados por força do que determina o parágrafo 7º e 8º do artigo 74 da Lei 9.430, concomitante com parecer PGFN 88/2014 e parecer normativo 2 de 2018. Assim, por conseguinte, não cabe a glosa das estimativas na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa, consoante se explicar a seguir. Conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 74 da 9.430, o PERDICOMP constitui uma confissão de dívida ensejando a cobrança dos débitos objeto das compensações não homologadas, como determina o parágrafo 8º do mesmo dispositivo inverno. Vamos ver o parágrafo 6º. Acho que tem que ler tudo, né? Artigo 74. A declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Parágrafo 7º. Não homologar a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 dias, contado da ciência do ato que não homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no parágrafo 7º, o débito será encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, ressalvado exposto no parágrafo 9º. Nesse tocante, é importante destacar que os débitos declarados por meio de DICOMP serão executados com base em tais declarações nos moldes do artigo 74, parágrafo 7º e 8º. Dentro desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de estimativa de RPJ e CSL quitados por meio de PERDICOMP não homologados devem ser cobrados de forma isolada e, por consequência, não podem reduzir o saldo negativo de RPJ ou CSL. Esse entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na solução de consulta interna COSIT 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo colacionada. Vamos lá. 16.3. Eu vou ler tudo, está por todo exposto. No que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou compensada, cabe concluir que, na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base no DICOMP e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou o saldo negativo apurado na DIPJ. É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos da fiscalização da Receita Federal, conforme trecho da citada solução de consulta em verbis. Deficiência mediante correio eletrônico, a DESIT dessa região tal, a COSAR, COTEC, COFIS, bem como providencia-se a divulgação na internet da COSIT. Ratificando o posicionamento adotado na solução de consulta acima, vale citar o parecer PGFN 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de DICOMP não homologadas. Vejamos os trechos que nos interessam. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos. 1A. Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologadas, cuja origem foi para extinção de débitos relativos à estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste. Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados os valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança. Portanto, dos julgadores, a glosa perpetrada nesses autos, mediante a redução do saldo negativo a ser instituído, encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da Receita Federal e da PGFN, que atestam que as estimativas do DICOMP não homologadas serão exigidas da contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo. No mesmo sentido,
é a remoção da jurisprudência da DRJ, conforme se insere nas emendas abaixo colacionadas. Eu vou ler a parte em negrito, presidente, que acho que pode ser interessante. Na hipótese de não homologação da compensação e débitos compensados em DICOMPS, conforme o parágrafo 6 do artigo 74, 9.430, serão cobrados por força do que determina o parágrafo 7 e 8 do artigo 74, 9.430, e, por conseguinte, não cabe a glosa das estimativas na apuração da RPJ a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria em dupla cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que determina o artigo 74, 9.430, e a outra, indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do entendimento da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, COSIT, Solução de Consulta 18/2006. Aqui eu ainda estou no 18/2006, mas depois o meu voto vai evoluindo, tá? Vamos lá. Eu vou ler de novo mais uma parte da emenda, presidente, ou pode pular os acórdãos? Não, isso não tem necessidade, estamos vendo aqui. Vai para aquilo que você escreveu. Ó, vou ler mais uma parte aqui. Apresentada, transmitida a declaração de compensação, em que consta débito de estimativa mensal de RPJ, considerada extida sob condição resolutória, o valor dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do período de apuração, como dedução do valor do imposto devido, considerando-se que as DICOMPS constituem confissão de dívida, passivo de cobrança imediata, em caso de não homologação da compensação pleiteada. Acho que eu vou pular, né, porque tem vários acordos, eu vou agora aqui, ó. Foram os acordos, os acordos, a gente está vendo aqui, o importante é o que você posicionou, a sua posição. Mas aqui faz parte, né, presidente? Não, tudo bem, mas o acordo a gente está vendo, vai na sua posição. Tá bom. Vai ficar registrado na gravação, inclusive. Assim, com base na solução de consulta COSIT, no parecer e na jurisprudência do egrégio CARF, deixa eu ver se eu pulei aqui alguma coisa importante. É isso aí. Percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologar as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não influenciam no cômputo do saldo negativo. Ora, admitir a subtração do saldo negativo de estimativas quitadas através de compras não homologadas, conforme pretende o acordo na hora guerreado, confirmará uma dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o saldo negativo de RPJ ou CSL e, ao mesmo tempo, será alvo de execução das estimativas compensadas, com albergue na solução do conflito 18 e jurisprudência desta Corte Administrativa. Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra em debate, mostram-se oportunas ainda as palavras de José Henrique Longo. Faça a leitura, presidente, ou pode pular? Presidente, posso dar uma sugestão? Agora, não precisa ler, nós estamos vendo aqui pagando. Vai, não, Marco, deixa ele terminar, senão vai dar, já são 11h40, vai me enroscar de novo. Termina o voto, por favor. O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria, asseverando que a contribuinte não homologa, que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo pleiteado constitui cobrança de duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, se não vejamos. Aqui é outra decisão da Câmara Superior, da Câmara Especial. A Câmara Superior também decidiu desse jeito, tá? Não cabe glosas estimativas na apuração do imposto a pagar ou saldo negativo apurado em declaração de IPJ. Pulando de novo, final da folha 21. Assim, admitir a possibilidade de redução do saldo negativo pleiteado, mesmo ante possível decisão definitiva que não homologa as estimativas compensadas, implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão que manteve integralmente o despacho decisório deve ser reformado para reconhecer a parte do crédito relativa às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Por derradeiro, no final do ano de 2008, foi emitido o parecer normativo COSIT 2 de 2018, que vai exatamente no sentido do entendimento anteriormente defendido nesse voto. Vejamos a ementa do parecer, o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas compensadas. Se o valor objeto da DICOMP não homologado integrar saldo negativo de RPJ ou base negativa de CSL, o direito creditório desses recorrentes deve ser deferido, pois, em 31 de dezembro, o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Assim, admitir a possibilidade de redução do saldo negativo pleiteado, mesmo ante possível decisão definitiva que não homologa as estimativas compensadas, implicará
na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão recorrido e o disparo decisório devem ser reformados para reconhecer o restante do saldo negativo pleiteado, referente à estimativa do mês de julho e agosto do ano 2001, compensada com saldo negativo de período anterior no importe de 83 mil. Tendo em vista que o R-Parte decisório veio acórdão recorrido reconhecer integralmente o R-Fonte de 250 mil, somando-se ao crédito de 83 mil, pelas compensações estimativas do ano 2001, reconhecido neste voto inicial de recurso voluntário, entendo que o crédito saldo negativo de RPJ no importe de 244 mil, indicado para recorrente na pé de compra dos autos, deve ser integralmente reconhecido. Desta forma, voto por conhecer integralmente o crédito, indicado no DICOMP no valor de 244 mil, homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido disponível para a compensação. É como eu voto. Bom, acho que ficou bem clara a posição do pagando. Ele está reconhecendo e dando provimento. Já posso falar bastante, agora o Marco fala e depois vamos prosseguir nos debates. Rapidamente aqui, presidente. A questão é o seguinte, o pagando, toda a defesa dele é que aplicando o parecer normativo COSIT 02 de 2018, tá? Toda a linha de defesa dele é baseada nisso, que isso aí são compensações de saldo negativo formadas por estimativas que mais cedo ou mais tarde, se não forem aproveitadas, vão ser cobradas. Tranquilo, essa parte não tem dúvida nenhuma. Acontece que tem discussões desse processo aqui, e de vários outros processos, que a DRJ até, num elogiável esforço, tentou recompor, que envolve compensações de estimativas anterior à PERDECOMP, tanto que o recurso voluntário do contribuinte tem um capítulo, cujo título é assim, 3.5, compensações anteriores à transmissão do PERDECOMP, tá? Ou seja, são compensações de estimativas que, a princípio, eu não sei se são cobráveis ou não, foram aproveitadas, eu não sei muitos detalhes desse processo, não é uma coisa pontual. Tá? E o próprio contribuinte ali faz uma análise, olha, tal, tem compensações estimativas anterior ao início das transmissões e PERDECOMP, ou seja, que a priori não são cobráveis automaticamente se houver algum empecilho nesse saldo negativo. Então, não se aplicaria o parecer COSIT 02 de 2018. Mas por que então elas são cobráveis? Elas são cobráveis. Se ela não são, se a fazenda não cobrou, aí são outros 500, mas elas são cobráveis. Não, eu não concordo. Mas da onde? O fato é o seguinte, o próprio contribuinte, em alguns momentos, até sugere uma diligência, tá? Ele sugere porque ele não tinha o parecer, né? Ele não aplicou o entendimento do parecer, por isso que ele sugere. Mas assim, agora, eu ainda tenho dúvida, porque essa decisão aqui já é da época ela já envolve uma série de análises aqui. Eu não tem como analisar, porque vai ter que recompor e verificar tudo isso aí do contribuinte. Eu vou divergir, já antecipando o meu voto, para converter em diligência, porque eu entendo que eu não sei, com base apenas no que está no processo, sem analisar o contexto todo, eu não tenho condições de me posicionar favorável ou desfavorável ao contribuinte aqui. E eu também não tenho condições de analisar, porque envolve várias análises aqui, de saldos e outros processos, verificar se esse valor está cobrável, etc. Não, então, pera um pouquinho, Marco. Aí o Marco está mudando o entendimento dele, então ele não aplica o parecer, porque ele quer saber se está cobrado ou não. Não, porque eu não sei se um de cada vez. Quem tem que cobrar é a fazenda. O problema não é do contribuinte. Se não é cobrável ou não, isso não é do contribuinte, você entendeu? A compensação foi feita com saldo negativo de período anterior. Foi composto. Entendeu, professor Evandro quer falar agora. Mas aí vocês estão mudando o entendimento do nada. Mudou agora, entendeu? Tudo bem, pera um pouquinho, senão a gente não chega a lugar nenhum. Evandro... Microfone. Aqui não é questão de mudar entendimento, é questão de verificar se os requisitos do parecer estão presentes, pagando. Estão presentes. Não, estão extremamente presentes. Só um instante. E há dúvidas aqui, porque a DRJ não conseguiu identificar essas estimativas em PERDECOMP. Ela identificou e ainda falou no próprio acordo que são declaradas. A única situação que você não poderia aplicar é se ela não tivesse sido declarada, se ela não tivesse sido, a compensação não declarada. E no caso, ela mesma, a DRJ fala, a compensação foi declarada, ela não só conseguiu analisar o crédito, como ela falou, não tem crédito. Foi isso que ela fez. Foi exatamente como todos os outros processos. Bom, eu vou colocar em votação, porque nós vamos ficar, é aquilo que eu já falei ontem, chega um ponto que não chegamos a conclusão alguma, porque o Marco não tem condição de votar, ele já se manifestou, o Evandro também deu esse entendimento, talvez os outros estejam na mesma situação,
Há uma solução de se converter em diligência, há uma solução de se divergir do relator. Nós não podemos, porque o relator leu o processo, é ele que se debruçou sobre isso, nós todos aqui estamos olhando rapidamente, é assim que funciona o julgamento no colegiado. Para evitar problemas, existe pedido de vista e existe conversão em diligência. Então, eu vou submeter a votação agora, porque, inclusive, estamos quase na hora do almoço, que o nosso apoio em Brasília tem pelo horário do almoço marcado para as 12 horas, que é o último julgamento da manhã, esse caso. Então, o propósito do relator é dar provimento. Marco. As compensações declaradas que a DRJ fala em DCTF. Na época, muitas dessas compensações não eram fora de conta. O presidente, eu divirjo propondo diligência já pelos vários motivos que eu expus anteriormente. Então, pera um pouquinho, que isso aqui precisa notar. Você vai estar propondo diligência. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar a divergência. Também. Conselheira Júnior. Divergência. Conselheira Carmen. Divergência. Conselheira Paula. Eu entendo a posição do Leonardo, acho até que tem um ponto aqui, mas em razão... Não, mudar a jurisprudência, a verdade é essa, porque a jurisprudência sempre foi essa, sempre foi votada. Um pouquinho pagando você já. Não, mas é verdade, do nada. Tudo bem. Calma, pagando. Eu estou ouvindo os conselheiros. Fala, Paula, por favor. Eu entendo e eu vou acompanhar o relator. O relator. Conselheiro Luciano? Vou com o relator, presidente. Eu vou com a divergência, então, convertido em diligência, o Marco faz o voto vencedor nesse sentido. Ok? A Júlia votou com quem mesmo? A Júlia votou com divergência. Ah, tá. Então, por maioria, convertido em diligência, para que seja definido esses pontos que estão aí no entendimento da maioria do colegiado, estejam ainda um pouco obscuros para a melhor definição do acordo. Eu fico 2 meses sem receber voto vencedor, porque isso aqui vai ser um trabalheiro quando eu voto o diligência. Eu não vou nem falar, falo depois. Encerramos agora o período da manhã, eu agradeço, voltamos às 13h30. Janaíne, muito obrigado.